É um prazer estar aqui, né, com os irmãos. Foi rápido, né? Achávamos que era mais tarde. O pastor Samuel tentou estar, né? Ele está vindo para cá, mas o Senhor sabe o que está fazendo, amém? Quero dizer que é um prazer estar aqui, como já falei. Uma alegria muito grande de ver como Deus tem usado a vida do pastor Mateus neste lugar. E a vida da Isabel também, né? Não porque é minha filha, né? Mas glória a Deus por isso. Graças a Deus sou feliz por ter uma filha assim. E saber que Deus está conduzindo este ministério aqui. Amém? E nesta noite, nós queremos falar um pouco sobre o conselho do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, né? Para um jovem pastor. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 16. Mesmo assentados, né? Quantos acharam? Amém? Todos acharam? Mesmo assentados, nós vamos ler então. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Um ano de ordenação pastoral, amém? Pois é. Ele só está começando, amém? Os primeiros passos. E Deus tem sido fiel que esses passos têm tido resultados de crescimento. Amém? Essa carta aqui escrita a Timóteo, Paulo escreveu porque Timóteo era jovem. E Paulo achou Timóteo e viu que Timóteo era uma pessoa que desde criança era ensinado nas Escrituras. Ele era ensinado pela sua avó, pela sua mãe, e ele entendia das Escrituras. E o apóstolo Paulo achou um jovem de bom testemunho, achou um jovem que poderia ser tornado em um bom discípulo e um bom ministro de Cristo. Nesta noite, o Senhor não quer falar somente para o pastor Mateus, mas também para a amada igreja, amém? Porque se a igreja não cooperar com o pastor Mateus, também não haverá crescimento, amém? Fala para o seu irmão do lado, se não cooperarmos com ele, não haverá resultado. Amém? Então o apóstolo Paulo viu a necessidade de encorajar Timóteo, porque Timóteo era jovem e talvez por ser jovem, talvez ele se achasse um pouco amedrontado pelo tamanho da obra e do trabalho que ele deveria exercer aqui na terra. E eu sei que o pastor Mateus, né, não me vejam como sogra dele, né? Para não achar que eu estou puxando
brasa para minha sardinha. Mas ele tem sido um pastor jovem que tem dedicado-se a esta obra. E tem se dedicado para que haja crescimento nesta obra. E nesta noite, pastor Mateus e a todos os cristãos aqui, o Senhor quer falar como nós podemos continuar sendo ministros do Senhor. Bons ministros do Senhor. Repitam, bons ministros do Senhor. Amém? No versículo 6 vai falar assim: expondo estas coisas ao irmão, será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentado, fala, alimentado. Eu sei que o pastor Mateus é bem alimentado aqui, não é? E qualquer pessoa que chega aqui nessa igreja é bem alimentada, amém? Só que a palavra diz aqui que não é esse alimento físico, é bem alimentado com a palavra da verdade e com a boa doutrina, ou seja, o bom ensino. Para o pastor Mateus continuar sendo bom ministro de Cristo, e você também, e eu também, precisamos estar bem alimentados da palavra e da boa doutrina, que é o bom ensino do Senhor Jesus, amém? Fala então para o seu irmão, bem alimentado. A coisa mais difícil no mundo é a manutenção das coisas, né? Nós somos cristãos, então nós devemos nos manter cristãos. Devemos fazer manutenção na nossa vida espiritual para nos mantermos cristãos. Para sermos bons ministros do Senhor, devemos nos manter alimentados da palavra e do bom ensino. Amém? Depois no versículo 7 vai falar assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Ou seja, rejeita as abobrinhas, rejeita as besteiras que falam por aí, rejeita as pregações que não tem nada a ver com o que Deus quer falar, rejeita as pregações que vêm com algum toque de engano. Presta atenção no que você ouve, no que você recebe, no que você lê. Vê se é do Senhor mesmo. O que não for do Senhor, você rejeita. E fala assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, exercita-te na devoção. Pratica comunhão com Deus. Mantenha-se em diálogo com Deus. Tenha o seu momento devocional. Ele vai dizer que no versículo 8, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, assim, exercita-te na comunhão com Deus. Exercita-te também fisicamente, né? Que é saudável, né? Ainda mais quem come bastante. A gente precisa estar sempre se exercitando. Mas dá prioridade para o exercício da fé, o exercício da comunhão com Deus, o exercício do bate-papo com Deus, da conversa com Deus, da comunhão com Deus. Dá prioridade para o exercício da oração e da leitura da palavra. Priorize a sua devoção a Deus para se manter um bom ministro do Senhor. Você precisa continuar fazendo assim, dando prioridade à sua comunhão, dando prioridade ao seu tempo com Deus. Depois no versículo 11 vai dizer: ordena e ensina estas coisas. Para continuar sendo bom ministro, você precisa continuar ensinando com a tua vida, ensinando com a palavra que você recebeu. A palavra, né, lá em Colossenses diz assim, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra da verdade. Ou seja, a palavra de Deus precisa estar alojada dentro de nós, precisa ser habitada dentro de nós, para que nós possamos ter palavras para ensinar uns aos outros. Para o pastor Mateus continuar sendo bom ministro do Senhor, e você também sendo bom ministro do Senhor, a palavra precisa estar morando dentro de nós.
Pergunta para o teu irmão, quanto da palavra de Deus você tem? No seu coração. Você tem palavra para dar às pessoas que te procuram? Você tem palavra como resposta, palavra de Deus como resposta para as pessoas que perguntam para você o que fazer em alguma situação? Exercita-te na busca do Senhor e também continue ensinando a palavra. No versículo 12 vai falar também: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Para continuar sendo bom ministro do Senhor, eu preciso ser padrão, ser exemplo. E eu creio que o pastor Mateus tem sido exemplo, amém? E eu creio que você também tem sido exemplo na tua vida. E aqui vai falar que é ser exemplo como? Na palavra, na conversa, no diálogo. Você ser um exemplo no seu modo de falar, no seu modo de se comunicar, no seu modo de aconselhar. No procedimento, como é que você anda? O que você anda fazendo da tua vida? O que você anda fazendo da tua vida tem sido agradável a Deus? Tem sido um exemplo para os fiéis? Tem sido um exemplo para as pessoas que te cercam? Amém, amados? Na sua conduta do dia a dia, você tem sido exemplo? Na sua conduta do dia a dia, as pessoas podem te ver como alguém que pode ser referencial para ela? Que pode ser alguém que direciona? Para você continuar sendo bom ministro de Cristo, você precisa então também ser exemplo no procedimento, na palavra, no amor. Como você ama? Olha para o seu irmão do lado, pergunta assim, como é que você ama? Você me ama? Responde. Fala, você me ama, irmão? Exemplo no amor. Como é que você ama? Você ama com grosseria, né? Tem gente que fala assim, esse é o jeito que ele sabe me amar, que ela sabe amar, é tratando mal. Não, isso não é amor. Como é que você ama? Como é o seu jeito de demonstrar o amor de Deus para as pessoas? Você precisa ser também padrão, precisa ser exemplo neste amor. E também na fé. Você precisa ser exemplo na fé, ser padrão na fé. A sua fé é pouca ou é muito? A tua fé, as pessoas veem ela em ação na tua vida? As pessoas podem falar assim, ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé. Aquela mulher ali tem fé em Deus. Pergunta ao seu irmão do lado de novo. Eu sou uma chatice com isso, né? Fala com o seu irmão do lado. Pergunta aí, quanto de fé você tem aí? Será que você pode olhar o seu irmão do lado como alguém que é exemplo de fé? Alguém que confia e crê que Deus pode operar o sobrenatural, o impossível? Alguém que está passando por alguma situação e reage crendo que Deus vai operar, ou reage sem esperança nenhuma? Reage, ai meu Deus, já era, acabou, não dá mais. Ou reage, eu sei que o Senhor vai agir no tempo certo. Como é que é a sua atitude de fé? É uma fé que as pessoas podem imitar? É uma fé que as pessoas podem ver como padrão e exemplo? Fala para o seu irmão, você precisa aumentar a fé. Porque Deus quer muito mais do que a fé que você está tendo agora. Amém? E também ser exemplo no procedimento da
pureza. Pureza, repitam, pureza. Sem mancha, sem mistura. A pureza que fala é você ser puramente de Cristo, ter a palavra pura na tua vida, ter o ensino puro na tua vida, ter a sua vida moral pura também, ter a santidade, repitam, santidade. Para você continuar sendo bom ministro do Senhor, você não pode se sujar, de maneira nenhuma. E o que mais a gente vê por aí no mundo é o quê? É sujeira, é lama. E a lama querendo nos atingir. A lama do pecado, o pecado moral, o pecado emocional, o pecado sentimental, o pecado físico. Você pode dizer que é uma pessoa que é exemplar na pureza? As pessoas podem ver você como alguém puro? Alguém santo, separado para viver a vida que Deus quer, a vida que Deus gosta. Para continuarmos sendo bons ministros do Senhor, nós precisamos continuar sendo tudo isso que a gente está falando aqui. Fala para o seu irmão do lado, continuar sendo. O pastor Mateus continua sendo dessa forma. Padrão, exemplo, puro, de fé, que ama. Amém, amados? Isso é só para o pastor? Não, né? Não adianta o pastor sozinho ser santo. Devemos ser uma comunidade santificada, pura, sem mistura. Sem mistura. Ou você é ou não é. Fala para o seu irmão, ou você é ou não é. Amém? O versículo 13 vai falar assim, Paulo fala para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura. Eu tenho certeza que o pastor Mateus lê bastante. Amém, pastor Mateus? É verdade. Onde o pastor Mateus está, ele está com o livro na mão, está lendo, está estudando, está preparando mensagem para trazer para vocês. Amém, Isabel? Se não tiver, você me fala, hein? E nós também precisamos nos aplicar à leitura da palavra. Eu nem vou te perguntar quando foi a última vez que você leu a Bíblia. Ah, já sei, foi hoje. Aqui teve leitura bíblica hoje? Agora nós lemos, né? Mas na semana, nos 7 dias da tua semana, quantas vezes você pegou essa palavra e leu? Quantas vezes você se aplicou à leitura dessa palavra? Para continuar sendo bom ministro do Senhor. Se aplicar à leitura e à exortação. A exortação é encorajamento. Se você não tiver leitura bíblica, você não vai ter condições de encorajar ninguém. Ok? E nem de ensinar. E nem de ser um bom ministro do Senhor. Se você não se aplicar à leitura da palavra, você também não vai poder ser exemplo para os fiéis. Porque tudo está nesta palavra. É a palavra que nos conduz, com o Espírito Santo, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Amém? Aplica-te à leitura. Fala para o seu irmão, leia a Bíblia. E faça a oração. Se quiser continuar sendo bom ministro do Senhor. E se quiser crescer também. É uma musiquinha também, né? Vocês conhecem? Leia a Bíblia e... Vocês sabem. Leia a Bíblia e... Se quiser crer. Amém. Desse jeito vocês vão crescer mesmo. Amém? Mas se você não lê a Bíblia, você não vai conseguir ser esse padrão de ministro que o Senhor quer. Você não vai conseguir ser o padrão de crente que o Senhor quer. Amém? No 14 vai falar o seguinte, né? Esse é mais para o pastor Mateus também. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia. O Senhor já tinha em mente que o pastor Mateus seria um homem de Deus chamado para a pregação da palavra.
e também mediante a imposição das mãos do presbitério, né? No caso dos nossos irmãos congregacionais. Ele recebeu esta imposição há 1 ano atrás. Ele recebeu uma responsabilidade. Uma responsabilidade para exercer, não sozinho, mas com o apoio do rebanho. Amém? No versículo 15 vai dizer também assim: medita estas coisas e nela ser diligente. Ou seja, seja disposto, pastor Mateus, sempre disposto, continue sendo disposto. Porque você, com essa disposição, vai trazer o progresso para o rebanho, o progresso para o reino de Deus, o progresso para a vida espiritual sua mesmo e do rebanho que o Senhor confiou, juntamente com a irmã missionária Isabel. Amém? Continue desse jeito. E vocês vão ver progresso. Vocês juntamente com o pastor Mateus. E o versículo 16 encerra com uma palavra que eu nunca mais tirei da minha vida. Esse texto, né, como a gente fala, não é só para o pastor Mateus, é para todo mundo. E fala o seguinte, vamos ler junto, o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu sei que o pastor Mateus, ele vai fazer isso, faz isso e continuar fazendo isso, amém? Tem cuidado de ti mesmo, amados. Eu e o pastor Samuel, a gente anda muito por aí. E a gente também tem muitos contatos. E a gente recebe bastante notícias de amigos nossos que se prepararam para ser pastores, missionários. E algumas notícias que a gente tem são tristes. E são notícias de amigos nossos que acabaram seu ministério, porque não tiveram cuidado de si mesmo. Se preocuparam em cuidar do rebanho, se preocuparam em alimentar o rebanho, se preocuparam em fazer com que a igreja crescesse, e deram o tempo todo dando, e esquecia de receber. Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos, para poder cuidar dos outros. Que a palavra diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do que você ensina, do que você lê, do que você aprende. Você precisa ter esse cuidado e cumprir esses deveres que nós lemos aqui nesse texto, para que seja salvo tanto quem ensina como quem é ensinado. Amém, amados? Fala para o seu irmão, se cuida. Não podemos cuidar dos outros e nos descuidar. Precisamos nos cuidar espiritualmente, fisicamente, sermos saudáveis, para também transmitirmos saúde aos que nos ouvem. Olhar para nós mesmos, nos mantermos puros na nossa vida e no que ensinamos. Porque aí nós não vamos cair e nem vamos derrubar pessoas conosco. Algumas notícias que a gente fica sabendo são de amigos nossos, sabe, pastor Mateus, que caem e derrubam pessoas juntos com eles. E pessoas que ouviam a eles. Amém? E isso não vai ser essa realidade aqui. Amém, pastor Mateus? Pastor Mateus vai continuar se cuidando, vai continuar sendo padrão dos fiéis, vai continuar praticando a leitura, se exercitando na devoção. E tanto ele como o rebanho que Deus conceder a ele aqui, seja onde for, vai continuar sendo salvo. Amém? Tem cuidado de ti mesmo. Faça o que a palavra diz. Não esqueça de nenhum só dos tópicos que o Senhor está dando esta noite, a ti e ao seu rebanho. Amém, amados?
Eu espero que o Espírito Santo complete aquilo que faltou e que essa palavra tenha efeito nos seus corações. Amém? Eu queria pedir para vocês ficarem em pé.